Boa tarde, pessoal. Vamos falar de novo sobre locação, só que dessa vez o tema vai ser o prazo da locação. O prazo da locação, ele pode ser um prazo determinado, caso 12 meses, 24 meses, 30 meses, ou um prazo indeterminado, onde não foi estabelecido em contrato aquele prazo. No caso de um prazo indeterminado, tá? Ambas as partes podem requerer a quebra, o término do contrato a qualquer momento, desde que avisado com 30 dias de antecedência. E caso o inquilino ou o locatário não avise para querer sair do imóvel, ele vai arcar com as taxas referente àqueles 30 dias e referente à locação naqueles 30 dias. Tá? Já no caso da locação com tempo determinado, o locador, ou seja, o proprietário do imóvel, tem que respeitar aquele prazo do contrato para estar reavendo o seu imóvel, com algumas exceções que depois a gente vai falar. Tá? Já o locatário, ele pode sair a qualquer momento do imóvel, desde que ele pague uma multa que não pode ser superior a 3 salários mínimos, e essa multa tem que ser proporcional ao tempo de contrato. Então esse é um erro que a gente vê bastante por aí, que são pessoas exigindo uma multa maior que 3 salários ou cobrando 3 salários independente do tempo de quebra de contrato. Tá? Então no caso, por exemplo, um contrato de 12 meses, a pessoa saiu faltando 2 meses para finalizar o contrato, ela vai pagar o valor de 2 meses proporcional aos 3 salários ali, não os 3 salários integral. Tá? Outra situação que a gente teria que o locatário, ou seja, a pessoa que está residindo no imóvel alugado, possa sair do imóvel sem que ela pague nenhuma multa, seria a situação onde ela está sendo transferida de cidade por causa do seu trabalho, ou se o trabalho que ela veio realizar e ela foi locado aquele imóvel para isso, finalizou e ela estaria voltando para o seu local de origem. Então, no caso de transferência por trabalho, ela não tem a necessidade de fazer o pagamento da multa. Tá? E a terceira situação seria no caso de comum acordo entre as partes, a rescisão do contrato, aí realmente não se pagaria multa para ninguém. Tá? No caso do locador, quando que ele vai poder reaver o imóvel de volta para ele, sendo um contrato por prazo determinado, ou seja, um contrato de 24 meses, para ele conseguir reaver o imóvel para si, tá? Ou seja, conseguir estar tirando o inquilino de dentro do imóvel, isso vão ser situações por mútuo acordo, primeiro item ali, tá? Em casos de não cumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, o inquilino está fazendo alguma coisa que não deveria, que foi previsto em contrato, tá? O não pagamento de aluguel e taxas incidentes sobre aquele imóvel, tá? No caso de uma reforma exigida pelo poder público, também pode ensejar uma quebra de contrato. Tá? E no caso do proprietário do imóvel, que estava alugando imóvel porque estava morando em outra cidade, também em contrato de trabalho e está retornando, ele pode estar sim solicitando que o imóvel seu, caso ele não tenha um outro imóvel próprio, seja desocupado para que ele ocupe, tá? E ele também pode, nessa hipótese, estar solicitando para o seu companheiro, o seu cônjuge, para o seu filho e para os seus pais, no caso, assim, parentes ascendentes ou descendentes. Tá? Então essas são as situações em que o locador pode reaver seu imóvel, no caso de um contrato ali com prazo determinado. Tá? Uma situação que a gente vê bastante aqui ocorrer seria as pessoas que acabam querendo alugar imóvel por conta própria, deixando o seu imóvel locado por 12 meses e renovam a cada 12 meses esse contrato. Tá? Isso ocorre, na verdade, assim, que não é muito interessante fazer, porque caso essa pessoa, a algum momento, queira o seu imóvel de volta, ela vai ter que aguardar todo aquele prazo de mais um ano para conseguir reaver seu imóvel. Tá? E então, se ela fizer um contrato com prazo determinado e deixar ele automaticamente renovar, assim que ela precisar do imóvel, ela consegue solicitar
o imóvel de volta e não vai ter que ter nenhum problema maior de comprovação para que o inquilino saia do imóvel. Tá? Da mesma forma, para o inquilino, a situação de um contrato mais longo ali, onde ele pode sair a qualquer momento, é interessante por quê? Por causa da situação do reajuste, que vai ser determinado um índice e que todos os anos ali vão ter que ser seguidos aquele índice. Então, o inquilino que vai morar no imóvel tem uma ideia já aproximada de que valor que ficaria aquele imóvel de locação, não levando um susto ali a cada, vamos dizer assim, 2 anos, que o proprietário vai chegar e vai pedir um reajuste maior do que deveria no imóvel. Bom, pessoal, o prazo de locação era isso daí. Tem que cuidar com esses prazos, tanto o inquilino, para ele não entrar numa situação que vai se mudar para o imóvel e depois o imóvel vai ter um valor registrado muito maior do que deveria e ele vai se obrigar a mudar antes do que ele previa, tá? E o proprietário, para não ficar numa situação que vai ter que depender de um término de contrato para reaver seu imóvel, ou vai reaver seu imóvel antes do prazo e vai correr o risco de levar uma ação bem pesada. Valeu, pessoal, era isso daí.